A historiadora doutora Vitória Powell. Espera histórias sobre toda a bagunça. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. 20 anos atrás, o artista de rua francês J.R. iniciou um projeto fotográfico chamado Portrait of a Generation com seu amigo, o cineasta Lada Ly. Foi o primeiro grande projeto de J.R. em uma carreira que o viu se tornar um dos principais artistas contemporâneos da França. Naquela época, os dois jovens estavam cheios de esperança em fazer mudanças acontecerem nas comunidades parisienses marginalizadas onde haviam crescido, e com esse projeto, eles queriam criar um corpo de trabalho que comunicasse narrativas e representações alternativas de seus amigos e familiares. J.R. foi criado na selva de concreto de conjuntos habitacionais nos arredores de Paris, longe dos distritos centrais da classe média da cidade. Lado também era de um desses subúrbios parisienses, Les Bosquets, uma comunidade de pessoas de ascendência amplamente africana que vivem em torres degradadas. Naquela época, eram bairros com muitos problemas subjacentes e questões sociais que haviam sido resolvidos por muitos anos. Enormes tensões estavam se acumulando na população local devido a opções limitadas de educação, mais oportunidades de emprego, falta de infraestrutura de transporte e mais relações com a polícia. Os dois amigos fizeram seus primeiros retratos para a série em Les Bosquets em 2004, tirando imagens em close de seus jovens habitantes, que tocavam nas câmeras e faziam caretas. Em uma impressionante foto em preto e branco, Lada está parado em primeiro plano, apontando o que parece uma arma diretamente para o espectador, com os olhos intensamente trancados em você, sua boca. Estragou tudo em uma careta. Ao fundo, há uma multidão de crianças, um pouco fora de foco, fazendo poses impressionantes no estilo de rua. É uma cena que pode ser interpretada como ameaçadora, exceto em uma inspeção mais minuciosa. Você percebe que a arma é na verdade uma câmera de vídeo e as crianças têm sorrisos atrevidos no rosto. Eles não podem esconder o prazer da situação. É uma foto perfeitamente enquadrada e brilhante que teve como objetivo provocar os telespectadores franceses a questionar suas suposições sobre jovens negros dos subúrbios. Em vez de ver criminosos selvagens, eles podem ver jovens com aspirações, ideias criativas, agência e humor explícito. E a foto comunica algo sobre seu desejo de contar suas próprias histórias e escolher como elas se apresentam diante da representação negativa da mídia. J.R. imprimiu suas imagens em grandes pôsteres e colou-as nas paredes ao redor do bairro, dando a esses jovens uma sensação de propriedade e autoestima através da visibilidade. J.R. Retrato de uma geração. Espera, Lada Ly por J.R. colado em Les Bosquets 2004. No ano seguinte, em outubro de 2005, Les Bosquets explodiu em tumultos após a morte de dois adolescentes que tentaram se esconder em uma subestação de eletricidade enquanto eram perseguidos pela polícia. A violência se espalhou rapidamente por Paris e além. Ao longo de um mês, manifestantes queimaram quase 9.000 carros em toda a França, saquearam prédios e saquearam lojas. A cobertura da mídia aumentou o medo de jovens imigrantes fora de controle, o público ficou indignado e com medo, e os políticos condenaram os manifestantes. Eu estive pensando sobre essa foto em particular e o projeto de J.R. em Les Bosquets na semana passada, quando tumultos eclodiram novamente nos subúrbios de Paris e se espalharam pela França. Desta vez, o evento desencadeador foi a morte de um garoto de 17 anos, Naël Merzoug. Imagens mostram que ele foi baleado a queima-roupa por um policial depois de ser parado em uma parada de trânsito de rotina no subúrbio de Nanterre. A queixa coletiva dos manifestantes é mais uma vez sobre o nível de violência policial e assédio contra membros de sua comunidade, mais amplamente, a discriminação incapacitante que eles experimentam na sociedade francesa. A carnificina do motim de 2023 reflete a de 2005, assim como a resposta dos políticos, que estão passando a culpa novamente. Nos últimos dias, ouvi políticos franceses afirmarem que é culpa dos pais por não controlarem seus filhos indisciplinados, alguns tão jovens quanto 13 nas ruas, que esses jovens preguiçosos e habilitados deveriam se aplicar na escola e desenvolver uma boa ética de trabalho, que eles estão assistindo muitos videogames, que seu comportamento demonstra ingratidão pela ajuda que recebeu e, se não gostarem daqui, podem voltar para seus próprios países.
Os jovens envolvidos nesses distúrbios foram descritos pelos políticos como verme, como bandos de ovelhas, como zumbis, e como a multidão sem mente que está em busca de emoções baratas e saques oportunistas. Essencialmente, eles são pessoas loucas e mais fora de controle nas ruas. Sem dúvida, houve oligas operando na multidão de manifestantes. Mas explicações políticas de tumultos que os reduzem à criminalidade por si só desviam de um sério envolvimento com o que realmente está acontecendo. Um relatório de 2019 publicado pela Universidade de Sussex, analisando as causas e a disseminação dos distúrbios em Londres e em toda a Grã-Bretanha no verão de 2011, desafia a visão estabelecida dos distúrbios como multidão sem sentido mentalidade. Um dos autores do relatório, Stephen Reich, o professor de psicologia da Universidade de St. Andrews, argumenta que, se levarmos a sério as multidões, aprenderemos muito sobre o que há de errado em nossa sociedade e o que precisamos acerte. A série de podcasts em 3 partes, na qual os autores discutem suas descobertas, é uma escuta fascinante. Polícia de choque nas ruas de Londres em 2011. O relatório argumenta que quase todo o comportamento da multidão é significativo. Somente certas pessoas são atraídas para tumultos, apenas em certas áreas geográficas, e apenas certos alvos são atacados. Os tumultos falam da psicologia dos impotentes e de como as identidades sociais podem impulsionar padrões de ação coletiva que lhes permitem reverter as relações de poder, mesmo que apenas temporariamente. E os eventos da multidão não são apenas sobre a multidão, eles também são interações com a polícia. Há uma dinâmica em jogo na reunião de ambos os lados, que afeta o comportamento e se a violência aumenta. O que se destaca neste estudo é o quão complexas são as causas dos distúrbios, como não há explicações simples. A intensificação do uso da política de parada e busca policial nos meses que antecederam o verão de 2011 foi a base sobre a qual as pessoas foram capazes de unir uma identidade que lhes permitiu opor-se à polícia nos primeiros estágios dos distúrbios. E as intervenções policiais iniciais ampliaram a situação, permitindo o surgimento de uma agência que sustentava a capacidade desses distúrbios de se espalhar. Claramente, boas relações entre polícia e comunidade são de fundamental importância para a ordem social. Mas os autores argumentam que a história dos distúrbios mostrou que não se trata apenas de policiamento. Fatores estruturais como pobreza e privação, racismo e acesso restrito à riqueza e recursos fazem parte da mistura complexa. Motins não acontecem sem pelo menos alguns desses elementos. Filme ainda das músicas Unsworth de John Aconfra, 1986. Filmes de cães fumantes. Tudo isso me fez pensar no filme Unsworth Songs de John Aconfra, o artista cineasta que foi contratado para representar a Grã-Bretanha na Bienal de Veneza no próximo ano. Aconfra começou sua carreira no início dos anos 80 como parte do Black Audio Film Collective, um grupo de artistas que estavam explorando o que significava ser negro e britânico no momento em que o país estava no meio de uma crise de relações raciais. O governo de Thatcher estava seguindo uma agenda anti-imigração, o Partido Nacional Britânico de extrema-direita estava em ascensão. Desemprego era alto, e havia fortes tensões entre a polícia e as comunidades negras e asiáticas. Nesse contexto social, John Aconfra dirigiu Unsworth Songs em 1986, um documentário desafiador e instigante sobre os distúrbios ocorridos em Birmingham no ano anterior. As tensões sobre o assédio e a brutalidade policial atingiram tal ponto que uma prisão em particular provocou tumultos nos quais centenas de jovens negros atacaram a polícia e destruíram propriedades em seu bairro. Muitos políticos e meios de comunicação condenaram os manifestantes como criminosos, sugerindo que estavam copiando desordem civil em Londres e em outros lugares porque estavam entediados. Eu já vi esse filme algumas vezes na minha vida, mas assisti novamente esta semana com novos olhos e novos pensamentos. É uma representação extraordinária e rica em camadas da comunidade de Birmingham e reúne imagens de arquivo da geração Windrush, cobertura da mídia sobre tumultos, poesia, música e entrevistas com moradores locais. A forte presença da polícia domina o filme. Unsworth Songs é um texto visual em que o contexto geográfico é importante, tanto em seu foco nos distúrbios de Birmingham na década de 1980 quanto em sua exploração da história da migração negra para o Reino Unido nas décadas de 1950 e 1960.
mas também aponta para um padrão mais amplo de lutas enfrentadas pelas comunidades de minorias étnicas em tempo e local. Todos os ingredientes que vemos em outros distúrbios existem: desvantagem econômica, exclusão social e estratégias de policiamento pesado. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! O que eu amo nas músicas de Answorth é que a arte como um registro de resistência e solidariedade. Mas também demonstra claramente como a arte desafia as narrativas comuns e oferece perspectivas alternativas, apresentando ao espectador as complexidades de raça, poder e representação, em vez de uma redução simplista. Nesse sentido, me faz pensar na grande obra-prima de 1967 da artista americana Faith Ringgold, no 20 de sua American People Series. Faith Ringgold, American People Series, #20, da em 1967. Nesta pintura, Ringgold descreve uma cena violenta de um protesto pelos direitos civis em que se viu envolvida durante o verão de 1967. A imagem mostra corpos sangrando brancos e pretos espalhados pela tela, todos são afetados pela luta, ninguém sai ileso. É uma representação da dinâmica do poder e das maneiras pelas quais americanos negros e brancos estavam presos nessa luta juntos. O trabalho de Ringgold fala de uma ideia sobre a qual Martin Luther King Jr. havia escrito em sua carta da cadeia de Birmingham, que ele escreveu em 1963 enquanto estava preso por participar de manifestações de direitos civis. Ele disse: "Estamos todos presos em uma rede inevitável de mutualidade, amarrada em uma única peça de destino. O que afeta um diretamente, afeta todos indiretamente. Em outras palavras, todos temos uma responsabilidade um com o outro, nossas vidas estão interconectadas. A luta pela igualdade deve ser um esforço coletivo e beneficiará a todos na sociedade como um todo." Um ano após os distúrbios franceses em 2005, J.R. retornou ao bairro suburbano de Les Bosquets para continuar seu projeto fotográfico Retrato de uma Geração. Embora estivesse consciente de que os assuntos de suas fotos não eram todos completamente limpos e angelicais, ele queria desafiar a ideia de que os jovens desse bairro eram escória, um termo que o ministro do interior francês usará para descrever os manifestantes. J.R. tirou retratos faciais de perto e em período integral dos moradores do bairro, fazendo caretas distorcidas para se caricaturarem. E então ele os colou em posteres ampliados por toda Paris. Em cada pôster estava o nome e o endereço da pessoa. Foi uma tentativa mais uma vez de questionar ideias arraigadas, trazendo o indivíduo de volta à cena. Aqui está uma pessoa real, este é o nome deles e onde eles moram. J.R. Retrato de uma Geração, Byron, colado em Paris, 20m arrondissement. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Não estou dizendo que a arte é a resposta para os profundos problemas sociais na França, é claro que não. Mas a arte tem o poder gentil de mover as pessoas para uma posição diferente através de uma linguagem que está além das palavras. Artistas como J.R. John Aconfrey e Faith Ringgold colocam a arte para trabalhar a serviço de nós, para nos lembrar das coisas que temos em comum. E isso é algo que muitas vezes parece ausente de discussões políticas difíceis que parecem cada vez mais nos polarizar. A doutora Victoria Powell é escritora e conferencista de arte moderna e contemporânea em uma missão para tornar a arte mais compreensível, escrevendo sobre ela sem que a arte confusa fale.